como você vem organizando a sua vida, sua rotina, seu trabalho, seus ambientes, o seu dia a dia. Como que você vem fazendo tudo isso? Essa é a reflexão que o eclipse lunar em Virgem nos traz nessa sexta-feira, dia 14/3, às 3h54, quando nós teremos uma lua cheia, que não vai ser uma lua cheia comum, vai ser uma lua cheia eclipsada, um eclipse lunar, em que nós teremos o Sol no signo de Peixes, ainda estamos falando de uma lunação pisciana, e a Lua no signo de Virgem, o oposto complementar de Peixes. E é esse eclipse, né, na verdade, todos os eclipses nos trazem revelações. É como se aquele momento ali em que a Lua, no caso de um eclipse lunar, né, a gente tem um momento em que a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua, fazendo uma sombra na Lua. E a Lua é o nosso inconsciente, as nossas emoções, né? O nosso inconsciente que sempre transborda nas nossas emoções. Então, naquele momento em que a Terra se sobrepõe, faz essa sombra sobre a Lua, é como se naquele momento a gente tivesse a possibilidade de ver todas as nossas questões inconscientes, tudo que está ali oculto no nosso inconsciente, que muitas vezes a gente não consegue perceber. E como esse eclipse vai acontecer no signo de Virgem, sabe onde que a gente vai ver tudo isso? No nosso corpo, na nossa rotina, no nosso dia a dia. Já estou aqui, as minhas mentoradas já estão aparecendo tudo cheia de dores que não tinham até outros dias atrás. E aí você vai investigando, já vai entendendo, porque tem tudo a ver com o que está ali no mapa astral delas. Então, nesse vídeo de hoje, convido você a ficar até o final aqui, que nós vamos conversar um pouquinho sobre as energias desse eclipse, como elas vão impactar a nossa vida e, claro, o principal, né? Como é que a gente pode usar todas essas revelações, essas informações que o eclipse vai trazer pra gente, sobre a gente mesmo, para que a gente consiga evoluir, resolver problemas, resolver os perrengues, as pendengas da vida, né? E alcançar os nossos objetivos, porque é para isso que serve a astrologia. A astrologia é um mapa, você tem sempre que pensar na astrologia como um mapa para você fazer a sua trajetória. Ali aparece tudo sobre a sua vida inteira, em todos os ciclos, como você vive todos os ciclos da sua vida, no seu mapa natal. E quando você pega os trânsitos, os eventos astrológicos que vão acontecendo e com algumas outras técnicas astrológicas e projeta tudo isso no seu mapa natal, você tem a possibilidade de entender como é que os acontecimentos externos estão impactando a sua energia interna individualmente. Só que a grande sacada, sabe qual que é? É que quem determina, quem faz o caminho é você. Então, você pode ter um mapa na sua mão, mas a forma como você vai fazer aquela trajetória que o mapa está te apontando depende das suas escolhas. E nesse eclipse, né, nesse tema do que o eclipse nos traz hoje, nos traz na sexta, na verdade, porque hoje ainda não é sexta, a gente tem justamente essa questão principal em que nós podemos refletir, as nossas escolhas. Então, antes de eu me aprofundar nos assuntos do eclipse, a gente vai ter também um oráculo aqui, uma meditação. Deixa eu me apresentar para vocês, né? Quem está chegando aqui agora, sou a Priscila Benítez, professora de yoga, de meditação, astróloga, terapeuta, sempre venho aqui com esse pequeno bate-papo para ajudar vocês a entenderem a astrologia e principalmente como é que vocês podem usar essas informações de uma maneira prática. Então, se você quiser, depois que você vê esse vídeo, ou se você já me conhece, mas quer saber mais como é que esse eclipse impacta o seu mapa diretamente, porque aqui eu trago informações de uma maneira um pouco mais genérica, né, sobre as energias em si, e aí você tem que refletir, ver como elas se aplicam para você. Agora, se você quer uma informação mais específica, que eu te dê orientações específicas para você, como isso vai impactar no seu mapa astral, na sua vida, no seu corpo, aí você pode entrar em contato comigo aqui, pelos contatos que vão estar aqui na descrição do vídeo, e fazer a sua consultoria astrológica. Inclusive, nesse período agora de março, a gente vai ter 2 eclipses, né? Eu vou estar oferecendo uma leitura especial sobre os eclipses. Então, se você quer fazer essa consultoria astrológica especial sobre os eclipses, aproveita para falar comigo aqui e agendar a sua, que aí você vai saber como vivenciar esse período, né? E os eclipses normalmente eles têm um período de ativação mais intenso por pelo menos 6 meses. Mas, na verdade, isso até se prolonga um pouco mais. Se você pensar que
eclipses acontecem em determinados eixos por um período, né, normalmente 1 ano e meio a 2 anos, dependendo da época, dependendo das condições ali, né, onde ele acontece no céu, mas é mais ou menos nesse período em que a gente tem a ativação de um eixo específico, que é o eixo onde estão os nodos lunares, que são pontos calculados de conexão entre a órbita da Lua em torno da Terra e da Terra em torno do Sol. Então, esses nodos, eles representam nosso propósito, nodo norte, nosso propósito, nodo sul, o nosso karma, os nossos padrões, os nossos apegos, aonde a gente está preso ali, né? Eu achei muito interessante que eu tirei aqui um arcano. Eu tenho sentido de tirar os arcanos do tarô. Eu sempre tiro aqui o oráculo dos deuses, mas eu tenho sentido nas últimas sessões de tirar um tarô também, um arcano do tarô, para saber qual é a energia. E olha que interessante. Para essa semana, para esse eclipse, me trouxe a roda da fortuna, que fala justamente desse processo entre os aprisionamentos kármicos. Você vê que tem um bichinho aqui descendo na roda, né? Ou seja, aquilo que nos puxa para baixo, e o outro caminhando para cima na roda. E aqui tem um outro com a coroinha na cabeça, né? Que é o quê? É aquele que está no equilíbrio. Tá ali em cima, ele conseguiu alcançar o topo, ele permanece no equilíbrio. Então, esse arcano, ele fala pra gente sempre sobre processos kármicos, resgates kármicos, momentos importantes. É um arcano maior, é um arcano importantíssimo dentro da nossa jornada, né? Até se você pensar que ele é o arcano 10. O 10 fala de um recomeço. A gente percorre na numerologia do 1 ao 9, então você tem o começo ali com 1, depois no 9 você tem a finalização e no 1 você tem um novo começo, mas numa oitava superior, ou seja, num nível mais elevado de consciência, porque você já percorreu toda aquela jornada. Então, nesse momento, esse eclipse traz pra gente uma oportunidade de revisar, de revisitar, de olhar, de enxergar tudo que a gente veio percorrendo até aqui e que agora está se manifestando, todas as escolhas que a gente fez até aqui e que nesse momento estão se manifestando. A gente pode pensar, inclusive, em períodos específicos, como eu estava explicando para vocês. A gente tem, os eclipses acontecem quando a lua nova e a lua cheia, né, o Sol e a Terra vão se alinhando, próximo desses pontos calculados, que são os nodos. Então os eclipses, eles falam de momentos kármicos e aí eles vão ficar 1 ano e meio aproximadamente acontecendo nessa região ali do zodíaco, né? E a gente tem, por exemplo, aqui, o primeiro que a gente teve nesse eixo Virgem Peixes foi em 17 de setembro. Então o que você pode fazer? Porque isso significa o quê? Significa que nesse período a gente começou a ter ativação dessa área específica no nosso mapa astral. Então você tem que olhar lá, o que você tem no signo de Peixes, o que você tem no signo de Virgem. Isso vai te dar um indicativo, né? Você olhando a casa onde cai, vai mostrar a área da sua vida que é ativada, você tem uma orientação melhor para entender quais são as áreas que você precisa prestar um pouquinho mais de atenção. Se lá tem planetas, você vai precisar prestar um pouquinho mais de atenção, né, nessas áreas. Eu, por exemplo, fui olhar no meu mapa, aconteceram coisas muito específicas que estão tendo um desfecho agora na minha vida, especificamente nessa semana do dia 17 de setembro. Que foi quando a gente teve o primeiro eclipse nesse eixo Peixes Virgem. Aquele foi no signo de Peixes, em cima da minha Lilith, né? Então, agora, né, o Sol vai estar ali em cima da minha Lilith de novo, ou seja, esses assuntos relacionados a Lilith na minha vida estão sendo ativados. E aí, no seu mapa, você precisa entender quais são os planetas que tem ali e qual é a casa, qual é o signo, qual é o signo não, o signo a gente já sabe, que é Peixes e Virgem. Mas você tem que entender quais são os planetas que tem ali, se tem planetas, qual é a casa, qual é a área da vida que é ativada, porque aí você consegue ter informações mais precisas. E aí, qual que é o grande ponto, como eu já disse, né? As escolhas. Porque tudo que a gente faz, tudo que a gente escolhe e que motiva as nossas ações vai ter um resultado. Então, nesse momento, a gente tem uma possibilidade de ter esses resultados ali naquela área onde a gente tem aquele
signo, especialmente o signo de Virgem, né? Só que o que é o signo de Virgem? O signo de Virgem, ele fala da nossa relação, é como se fosse o arquétipo que a gente vivencia, todos nós vivenciamos esse arquétipo, da organização, da rotina, de pegar algo que está ali, né? A gente pega, ele é regido por Mercúrio, que é a nossa mente. Então, é a nossa mente direcionada para a matéria, elemento terra, porque Virgem é um signo de terra, com o objetivo de aprimorar, de melhorar, de organizar, de servir, de trazer mais saúde, de trazer realmente assim um aprimoramento em todos os aspectos possíveis. É você pegar aquilo que já está manifesto e organizar. Então, uma das maneiras da gente entender como é que a gente está aí nessa energia é, primeira coisa, olha ao seu redor. Como é que está o seu ambiente de trabalho? O seu quarto? O seu guarda-roupa? Como é que está a sua saúde física? Está sentindo dores no seu corpo? Onde são essas dores? Tem algum problema de saúde vindo à tona? A gente está falando de tudo que é sólido, que é manifesto, que é terra, né? Essas coisas começaram agora de repente? Ou são coisas crônicas? Elas estão piorando? Elas estão melhorando? Tudo isso são coisas para a gente observar. Por quê? Porque tudo que existe é simbólico, né? Eu analiso a vida, eu olho para a vida como um universo simbólico. E devo dizer que ela nunca me engana, que essa abordagem nunca me deixa na mão, né? Eu chego aqui, as minhas mentoradas, não tenho nada para falar essa semana, a única coisa, de repente assim solta, tô com uma dor, tô com uma alergia, é? E onde que é essa dor? Tá, deixa eu olhar aqui, aí vai ver, é exatamente aquilo que tá pegando ali, e aí eu já vou fazendo as perguntas, já vou entendendo. E aí de repente já tem gente chorando e falando, meu Deus, é isso mesmo, né? Por quê? Porque o nosso corpo fala com a gente, a vida fala com a gente, né? Tudo fala com a gente, a nossa casa, ela fala com a gente, ela mostra pra gente como está o nosso inconsciente, enquanto Virgem é esse arquétipo da organização, do aprimoramento na matéria. E ele mostra pra gente tudo que já está manifesto, essa nossa relação com a matéria, se a gente consegue se alinhar com os ciclos da vida, com os ciclos da natureza. Virgem, enquanto Virgem nos mostra isso, o signo de Peixes vai nos trazer informações sobre o nosso inconsciente. O que está se passando lá no nosso interior? O Sol, ali nesse momento do eclipse, no signo de Peixes, ainda fazendo uma conjunção com Saturno, que é o planeta da responsabilidade, o planeta que representa a nossa relação com o tempo, com a disciplina, com a ordem, com a nossa capacidade, é a nossa capacidade de construção, de fazer as coisas de maneira organizada, constante, planejada, para construir algo sólido, né? Tudo que é sólido no nosso corpo é Saturno, essa força de colocar os limites, né? A gente é um monte de energia, a gente é energia, mas por que a gente consegue formar um corpo? Porque existem limites que são criados pela nossa consciência para que a gente ganhe uma determinada forma e a partir disso, essa nossa consciência possa viver experiências que vão dar formas, né, de acordo com aquilo que a gente entende dessas experiências, que a gente interpreta dessas experiências, vai dar forma também às coisas que estão ao nosso redor, a realidade com a qual nós vamos nos conectar. Então, nesse eixo, a gente está falando dessa relação inconsciente e matéria, né? O que eu sinto vem aqui para a minha realidade manifesta. E sabe qual é a maior beleza desse trabalho, nesse processo? Porque Peixes é o último signo, é aquele que transmuta. São dois signos mutáveis, né? Enquanto Virgem modifica o ambiente já manifesto, aquilo que já é manifesto, Peixes modifica aquilo que está no inconsciente, transmuta significados que foram dados. Peixe é um signo de água, que fala das emoções, né? Tudo que a gente sentiu no nível emocional, que agora que a gente deu um significado e que agora guia a nossa vida no automático. E quando a gente tem essa possibilidade de enxergar com mais clareza isso que está aqui no manifesto, na nossa área em que a gente tem Virgem, a gente tem a possibilidade de compreender isso que está aqui no inconsciente, analisar, será que isso está bom? Será que isso não está? Preciso melhorar? Como eu posso melhorar? E aí, fazer essas modificações que vão fazer o quê? Vão influenciar o nosso inconsciente. À medida que a gente vai
modificando, transformando, fazendo diferente, organizando aqui fora, a gente vai organizando aqui dentro. Então, é uma grande oportunidade da gente compreender os processos inconscientes que ainda estão nos aprisionando, né, naqueles nossos padrões. É uma oportunidade de libertação. E a gente tem o Nodo Sul lá em Virgem, conjunto à Lua, né? Então, as nossas prisões aqui nesse mundo da matéria, que já estão manifestas, podemos transformar essa forma de lidar com esse mundo material, com essa nossa rotina, com o nosso corpo, com as nossas coisas, com os nossos ambientes, com a forma como a gente gera valor através do nosso trabalho, para poder transformar a forma como a gente se sente a respeito da vida, como a gente se sente a respeito da nossa história, do nosso passado, de toda a história da nossa vida que é processada ali por esse signo de Peixes. E por que a gente precisa fazer isso nesse momento? Porque a gente já tem toda uma energia ali se encaminhando para o signo de Áries. A gente vai ter, inclusive, um momento histórico acontecendo em breve, acho que é no dia 30, se eu não me engano, em que Netuno, que é o signo, o planeta que representa o amor universal, é uma energia mais do coletivo, né, que nos influencia. Ele vai entrar no signo de Áries. Netuno fica, se eu não me engano, 14 anos em cada signo. Eu não me lembro agora com exatidão, mas são muitos anos, ele leva muitos anos para fazer uma volta completa no zodíaco. Então, a cada vez que ele entra num signo, ele vai levar um tempão para então ele poder sair daquele signo e começar uma nova jornada, né? Trazendo para a gente, então, para a gente trabalhar. Agora, para a gente trabalhar o quê? Quando Netuno entra em Áries, a gente começa a ser chamado a trabalhar esse amor universal que flui em nós através das nossas iniciativas, através das nossas ações, do nosso impulso para a ação, que é esse arquétipo de Áries, através da nossa coragem para começar uma coisa nova, uma coisa diferente. A gente já tem Vênus lá no signo de Áries retrógrada nesse momento. Um planeta retrógrado, ele traz pra gente um momento de revisão, e Vênus fala de valores, é um momento que a gente está, durante esse eclipse, a gente vai estar revisando os nossos valores, o que é importante para nós, o que realmente é do nosso coração, né? A gente está durante uma lunação pisciana. Quem assistiu o vídeo da Lua Nova em Peixes, vai lembrar disso. Quem não assistiu, pode assistir no card que eu vou deixar aqui. A gente está falando durante esse momento do eclipse, né? A gente está acontecendo numa alunação pisciana com a Vênus em Áries. A gente está revisando a nossa capacidade de iniciativa. Daqui a pouco a Vênus vai voltar para o signo de Peixes para a gente revisar mais uma vez, mais um pedacinho desse arquétipo de Peixes, para a gente revisar o quê? Os nossos sonhos, porque a gente está dentro de uma alunação pisciana. Então, quais desses meus sonhos, dessas coisas que passam lá no meu inconsciente, são sonhos genuínos que vêm do meu coração? Quais deles são apenas ilusões do meu ego, fantasias que eu fico aqui porque eu não tenho, de repente, sou carente demais, não tenho amor próprio, tenho muitas feridas e aí fico fantasiando em cima de coisas sem colocar o pé no chão. Ou então até mesmo tenho sonhos que são genuínos, mas fico só no mundo da imaginação e não coloco energia para concretização desses sonhos. Saturno está ali em Peixes chamando a gente para concretizar. Saturno é essa nossa força de disciplina, de comprometimento, de responsabilidade que dá forma a esses sonhos. E os nossos sonhos, eles vêm do nosso coração, eles vêm do nosso espírito. Né? Eles são todo desejo que a gente tem, tudo que a gente sonha, tudo que a gente imagina, a gente não imagina por acaso. A gente imagina porque aquilo precisa passar pela nossa experiência. Aquilo precisa vir para a vida, né? Precisa vir para o mundo. E o nosso trabalho enquanto seres humanos é colocar essa energia, colocar força de ação para poder dar forma a esses sonhos. Então, esse é um momento que, de uma forma resumida, a gente pode dizer que é isso, né? É você olhar para dentro de si, né? Na verdade, olhar ao seu redor, olhar para o seu corpo, para compreender o que é que seu corpo está dizendo, o que é que o seu entorno está dizendo a respeito do que você tem dentro de si, refletir sobre isso que você tem dentro de si. E, inclusive, depois do eclipse, a gente vai começar a ter... O Mercúrio também vai entrar em retrogradação, Mercúrio que é a nossa mente, o regente desse eclipse, né, trazendo para a gente uma possibilidade de revisar
todo esse processo que a gente está vivenciando. E aí, uma vez que você analisa, que você reflete, que você percebe, bom, isso é o que eu quero para mim, isso é importante para mim, por causa disso, isso aqui não é importante, esse sonho aqui não é meu, foi alguém que me convenceu a viver esse sonho, mas não tem nada a ver comigo, ou então isso daqui foi importante para mim até agora já não é mais, e aí o que é realmente disso tudo que eu quero que faça parte da minha vida, da minha jornada. Então, nisso daqui eu vou colocar a minha energia, o restante eu vou limpar, vou tirar da minha vida, vou encerrar esses ciclos. A gente tem inclusive um Marte em Câncer, né, trazendo para a gente um impulso de se movimentar e de fazer cortes com o passado, naquilo que não faz mais sentido para a nossa vida, para que eu possa usar essa força ariana, que vai vir ainda mais potente na lua nova em Áries, quando a gente vai ter o eclipse solar em Áries, para que a gente possa começar um novo ciclo, né? Ano novo astrológico, dia 20. Então, são muitos eventos nesse mês de março, mas todos eles nos convidando a isso. Encerrar aquilo que não serve mais, aquilo que nos leva para baixo nessa roda e colocar energia para iniciar os processos que vão nos levar para cima aqui na roda da fortuna e assim a gente conseguir viver o nosso propósito. Então, para a gente começar a encerrar aqui o nosso bate-papo, né? Vamos começar aqui a nos preparar para a nossa meditação, para tirar o nosso oráculo. E antes, inclusive, de eu tirar o oráculo, deixa eu aproveitar para dar mais um recado, antes que eu me esqueça. Nós vamos ter mais uma jornada Sankalpa, ainda agora, até o final desse mês. Eu vou colocar a data certinho, tudo depois para vocês, vou gravar um vídeo específico falando sobre isso, mas já fiquem avisados, se vocês quiserem participar, me chama aqui também nos contatos que vão estar aqui embaixo. A jornada Sankalpa é uma jornada de autoconhecimento muito profunda, em que tem uma série de meditações, são 9 dias, 10 dias na verdade, em que você vai ter meditações especiais com o objetivo de ajudar você a acessar teu inconsciente para você compreender onde você está, onde você quer chegar e como você pode fazer esse trajeto para que você se prepare para começar um novo ciclo. E dessa vez, a gente ainda tem uma novidade. A jornada Sankalpa, dessa vez, ela vai servir como preparação para um novo projeto que eu quero começar já há muito tempo. E tá na hora, vou começar esse projeto, né, para a gente fazer um aprofundamento nesses estudos de autoconhecimento lá dentro da Escola do Dharma. Então, não vou entrar em detalhes aqui, porque senão vai alongar esse vídeo, e eu ainda estou definindo os detalhes de como isso vai funcionar. Mas eu já adianto que esse estudo vai ser baseado na astrologia e no yoga. Astrologia como mapa para nos orientar para onde queremos, para onde devemos ir, né? Às vezes a gente precisa da astrologia até para saber para onde a gente quer ir, porque às vezes a gente está tão confuso que a gente não consegue nem saber para onde a gente quer ir. E aí a astrologia serve como esse mapa e o yoga serve como, vamos pensar assim na ciência, né? Cheia de tecnologias e possibilidades que vão nos ajudar a encontrar o equilíbrio entre o fazer e o esperar, o dar e o receber, entre as nossas energias masculina e feminina, para que a gente consiga agir na direção correta e ter paciência para esperar os resultados sem apego, buscar os resultados pelas motivações corretas, porque isso tem toda influência no que a gente vai receber, no que a gente vai sentir a partir dos resultados das nossas ações. Então, essas duas linhas de conhecimento unidas, elas são extremamente potentes para nos ajudar a decolar no nosso processo de evolução, né? Eu uso essa abordagem já nos meus atendimentos individuais, tanto da consultoria quanto da mentoria, que é um processo mais prolongado, e eu quero trazer isso de uma maneira mais profunda dentro da Escola do Dharma, para a gente fazer esse estudo. Então, já fica aqui um convite para você que está assistindo esse vídeo, vem participar da Jornada Sankalpa, conhecer, depois eu vou explicar mais detalhes como vai funcionar esse aprofundamento, e vou adorar ter vocês comigo, certo? Então, vamos lá. Agora, podem se preparar. Vai se sentando com a sua coluna alinhada.
Trazendo a sua atenção para o seu corpo, para a sua respiração. Inspira. Exala. Mais uma inspiração. Om Bhurvuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayate. Om. 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 Temos ele de novo. Hanuman, acho que tem umas 2 semanas que ele veio aqui para trazer essa força para a gente, né? Hanuman, o deus macaco, aquele que representa a nossa mente perfeitamente concentrada, o arquétipo do devoto perfeito. Hanuman, essa energia de pura iluminação, concentração. Hanuman, essa força de Hanuman nesse momento, né, nos traz um ensinamento muito especial, que é a importância da gente olhar para a nossa vida, para a nossa rotina, para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia, como coisas sagradas. Às vezes a gente se desequilibra, a gente entra em estados de ansiedade, de doença até mesmo física, porque a gente olha para tudo com um olhar muito negativo, sempre na reclamação, sempre sofrendo com tudo, achando que tudo é pesado, que tudo que a gente está fazendo é uma escravidão e não sei o quê. Só que você sabe quem que olha para as coisas da vida como escravidão? Quem ainda não libertou a própria mente da ilusão. Quem ainda esquece quem ainda não entendeu que é responsável pela própria existência, pela própria vida, pelas próprias criações. Que ainda se coloca num papel de vítima e espera um salvador externo. Quando a gente acha que alguém é responsável pelos nossos resultados, pela vida que a gente tem, quando a gente acha até mesmo que a nossa existência aqui nessa vida, né, essa encarnação é algo do acaso, a gente não vai conseguir olhar para a vida como algo sagrado. Para a gente perceber a sacralidade das coisas simples da vida, das coisas chatas da vida, a gente precisa compreender que Deus é tudo. Deus está em tudo. Deus se manifesta em todas as coisas. E que Ele age através das nossas mãos. Porque existe uma partícula divina em nós, movendo o nosso corpo, movendo as nossas energias, para que a gente viva experiências que nos possibilitem justamente sentir esse amor divino, que é a nossa essência. Então, o grande desafio, o grande convite desse eclipse é que a gente descubra essa sacralidade, esse amor que existe em tudo. Que a gente perceba a sacralidade de tudo que está ao nosso redor, de tudo que está acontecendo, de todas as nossas experiências, de todas as nossas histórias. Esse sol iluminando o nosso signo de peixes traz isso pra gente, a luz da nossa consciência sobre tudo aquilo que está guardado lá no nosso inconsciente, movendo a gente no automático, para que a gente possa perceber que nós não somos separados, que nós não somos espectadores da vida, nós somos co-criadores da vida. E é através das nossas ações que Deus age, que Deus constrói o mundo. Então que nesse dia tão
especial, tão intenso, tão auspicioso, que a gente consiga se conectar com essa essência, com a nossa essência divina. E que o nosso pedido nesse dia seja clareza, que a gente possa enxergar, que a gente possa libertar a nossa mente da ignorância, para poder perceber a nossa participação na vida. Perceber que ao mesmo tempo que a gente é só um pedacinho, a vida não seria a mesma se a gente não estivesse ali. Seria tudo diferente. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa ter humildade para entender que não fazemos nada sozinhos, precisamos também ter consciência da nossa grandeza. Porque só quando a gente tem consciência disso é que a gente se torna grato. A gente para de se criticar, se chicotear pela nossa história, pelos nossos erros. A gente passa a ver até mesmo os nossos erros como experiências. A gente passa a ver as nossas dores como experiências. Tudo sagrado. Então pensa nesse momento para Deus, para o universo. Use a linguagem que você sente de usar para falar com essa força criadora, para que te ilumine, para que te dê a possibilidade de enxergar e de acessar no teu coração essa devoção de Hanuman. E assim você consiga transformar cada ação em uma oração. Namor, 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 namor. Anjanina Danaya. Jai Siaram, Jai Jai Hanuman. 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 Hanuman. Jaya Bajranga Bali, Baba Hanuman. Jaya Bajranga Bali, Jai Hanuman. Jaya Bajranga Bali, Baba Hanuman. Jaya Bajranga Bali, Jai Jai Hanuman. Shankata Mocha Kripanida Lala Nishan, Jai Siaram, Jai Jai Hanuman. 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 Hanuman, Jai 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 Hanuman. Gozai Kripa Kara
Ganesha, Jaya Siya Ram, Jai Jai Hanuman. 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 Toma mais uma inspiração. Faz seus agradecimentos. Se conecta com tudo que você sentir de agradecer, todas as suas experiências. O seu corpo, que te possibilita estar aqui vivendo essa experiência divina no mundo material. Coloca a sua intenção para esse período, para esse ciclo que esse eclipse abre, para que seja um ciclo de cura, de limpeza, de transformação, de renovação. Traz suas mãos em frente ao peito. E juntos vamos cantar o mantra pela paz, enviando paz a todas as dimensões do nosso ser, a todos os seres e a todo o universo. Inspira. Shanti, 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 Hari Om. Namastê, uma ótima semana para vocês e nos vemos no próximo vídeo. Aproveita para deixar sua curtida aqui se você gostou e compartilha com alguém que pode gostar também desses assuntos astrológicos e iógicos. Beijos para vocês, Namastê!